Paz do Senhor, queridos. Aqui é o pastor Robson Valeriano que vos fala. E hoje estamos aqui no nosso canal Vida Plena com Deus. Quero trazer uma aula hoje, uma aula muito profética para a tua vida. Deus falou muito comigo nessa aula. Eu tenho certeza que vai falar contigo também. Tá? O tema dessa aula de hoje é o poder da oração, transformando vidas e alinhando o coração com o divino. Né? Hoje você vai aprender o significado da oração. Às vezes a gente, passa anos na igreja e não sabe o que significa, não sabe o propósito da oração. Então eu estou aqui hoje para te dar uma luz, te dar um norte, te dar uma direção sobre oração, tá? A primeira coisa que vamos aprender hoje sobre oração é: a Bíblia diz que não sabemos nem orar. Olha isso, irmão. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27, que o Espírito Santo do Senhor intercede com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que não sabemos orar. É o Espírito Santo que intercede por nós. Escuta. Às vezes a gente está ali ano após ano dentro da igreja. E o intuito da oração, você vai aprender nos próximos tópicos, que é me aproximar de Deus. E a gente encontra às vezes em situações difíceis da nossa vida, da nossa história, que a gente esquece o propósito da oração. Esquecendo o propósito da oração, a gente ora de qualquer jeito. E orando de qualquer jeito, não atinge aquilo que deveria atingir. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Jesus, quando em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 14, ele vai falar assim, ó, não seja igual aos fariseus, né? Eles vão orar com vã repetição de palavras. Jesus, não seja igual a eles. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Olha o que os fariseus faziam. Os fariseus eram tristes, irmãos. Eles oravam com repetições de palavras. Uma decoreba, né? Você vai aprender que a oração ela tem que ter um alinhamento entre três coisas fundamentais para atingir o propósito. Então, eles viam, os fariseus, tu olha para a história, o que eles faziam? Eles traziam para eles, né, a repetição de palavras e a dicção nas palavras, né? Eu li um livro, eu não estou recordando dele agora, que falava sobre as orações dos fariseus em praça pública. Eles queriam mostrar, reunir aquele povo, né? Em volta deles, eles começavam aquela oração eloquente, de vã repetição, repetindo as mesmas palavras. Para quê? Pro ego. E oração que é pro ego não é para Deus, pô. Entendeu? Oração que é pro ego não é para Deus. Então, Jesus está dizendo assim, quando for orar, não ore com vã repetição. Você não precisa disso. Você serve um Deus que sabe o que você precisa. Você vai aprender hoje. Então, tem gente que é igual papagaio, irmão. Igual papagaio. Eu tenho que falar isso. É todo dia a mesma coisa. Todo dia, toda hora. Todo dia não, toda hora. Deus me dá isso, Deus me dá... A mesma coisa. Deus já ouviu a tua oração. A gente tem que aprender a orar e também tem que aprender a esperar. Entendeu? Uma oração com poder tem alinhamento. Uma oração que tem poder, que quer atingir o objetivo, ela tem alinhamento. Qual é o alinhamento? É o alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Eu não sei você, mas tu já viu no momento que você está mais abalado emocionalmente, você está em Deus, está mais abalado emocionalmente, aconteceu algo na tua vida que você vê as emoções fluírem, né? Virem de dentro de você e você começa a orar. Porque isso você vai para a Bíblia, você vê isso acontecendo. Lá na mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela repetiu isso dentro dela. Né? Se eu tão somente tocar no mestre, eu serei curado. Se eu tão somente tocar no mestre, eu serei curada. Isso virou tanto uma verdade nela. O corpo físico está sofrendo, a alma está atribulada e o espírito está dizendo, se eu tocar, eu vou ser curado. Três coisas alinhadas para quê? Para quando ela tocar, diante desse alinhamento, ela recebeu o milagre. O que aconteceu? Ela tocou, e tocando, a Bíblia diz, foi imediatamente. Você pegou isso? Então, a oração com poder, ela tem um alinhamento. Corpo, alma e espírito. Essa é a oração. Irmão, e é nesse momento que entra o Espírito Santo. Ah, meu Deus. Dá vontade de falar em línguas aqui. É esse momento que entra o Espírito Santo. Na hora que você tá
tá sofrendo emocionalmente, teu corpo físico tá desgastado, teu espírito tá gritando, o céu, socorro. Aí vem o Espírito Santo, agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar. E entrando, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis por nós. Tu pega isso pra tua vida? Então a primeira coisa que você tem que aprender hoje é: você não sabe orar. Aprenda a orar. Você tem que saber. Tem coisas na tua vida que vai vir por meio da oração. Não é orar de qualquer jeito. Não é orar os 2 minutos que tu ora e fala, tá bom. Você vai aprender que orar ali, aqui embaixo, aqui no nosso esboço, na nossa aula, que orar é conversar com Deus. Pô, você chega para um amigo, às vezes um amigo no WhatsApp, tu fica 1 hora falando com ele, pô. Tu fica na televisão 1 hora, mas para falar com Deus a gente quer falar 2 minutos. Então aprende isso. Não sabemos orar. Aprenda a orar. Eu tô te dando aqui uma direção, tô te dando um caminho. Aprenda a orar. Tire tempo para Deus, para falar com Deus, para conversar com Deus. Segundo, não sabemos nem pedir. Sabe? O propósito da oração não é pedir. Não sabemos nem pedir. Tiago, capítulo 4, versículo 3 ao 6, só vou ler o versículo 1, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os vossos, guardais em vossos próprios deleitos. Olha isso. Para mim, para o meu ego, para minha satisfação. O propósito da oração não é nem pedir, irmão. Deus conhece o nosso coração. Tá? Lá em 1 Samuel capítulo 16, ele vai dizer assim, ó: eu não vejo, Samuel, como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, eu vejo o vosso coração. Deus sabe o que está por dentro. Tu tá pensando que tu tá orando e tá passando despercebido? Não, cara. Às vezes tu não recebeu algo que você pediu e não é o propósito. O propósito é outro da oração, mas você não recebeu ainda, porque Deus está moldando você, está preparando você, está forjando o teu caráter, mas não quer dizer que não vai acontecer. Pegou isso? Então, o propósito da oração não é nem pedir, porque Deus conhece o coração. Mas se for pedir, grave isso. Não peça algo que vai te afastar de Deus. Eu dei na última aula, na penúltima aula eu falei sobre isso. A menina aceitou Jesus, cara, tremendo, saiu de uma vida conturbada, e Deus começou a tratar dela, começou a tirar os espinhos, da minha igreja, começou a tirar os espinhos, começou a moldar, começou a transformar, começou a levantar ela, começou a dar um dom para ela, e 1 ano depois, 1 ano e pouco depois, uma porta de emprego. Ela estava orando pela porta de emprego, e a porta de emprego chegou. Qual foi essa porta de emprego, pastor? De 2 às 10 da noite, segunda a segunda, uma folga na semana corrida. Uma semana segunda, na outra semana terça. Pô, beleza. Ela falou, pô, eu preciso, eu vou ir. E foi. Até hoje, irmão, essa menina tá desviada. Pastor, todos que forem fazer isso vai acontecer? Não, não é isso. Mas eu tô dizendo que a probabilidade é muito grande, pô. Eu dei até o exemplo. Tu pega uma brasa aí da churrasqueira de final de semana. Essa final de semana tu não pega essa churrasqueira, acende, pega uma brasinha e coloca separado. Da churrasqueira vai continuar queimando, porque ali é a transferência de calor de uma para outra. Mas é que tu tirou. Apaga, pô. Então, deixa eu te falar algo. Quando for pedir, peça algo que te conduza ao altar, que te movimente em direção a Deus, que engrandeça o nome dele. Senhor, eu quero uma porta de emprego para ganhar tanto, porque vai aumentar o meu padrão, mas eu vou poder ajudar as pessoas, eu vou poder fazer algo por alguém. Isso não é vaidade não, meu irmão, tá? Para com esse negócio, porque as pessoas acham que crente não pode ter dinheiro, não pode ganhar dinheiro, não pode ganhar bem. Tem que ser o quê? Miserável? Andar de roupa rasgada, sapato furado? Não, não é isso. Entendeu? Eu profetizo que a prosperidade vai chegar no teu lar. Você vai emprestar em vez de tomar emprestado. Você vai dar. Pegou isso? Então, cara, o problema é esse. A gente pede algo que às vezes vai nos afastar do propósito de Deus. E às vezes, irmão, o propósito da oração não é pedir, mas quando pedimos algo que vai afastar de Deus, Deus não vai fazer, cara. Entendeu? Deus não vai fazer, cara. Outra coisa, não seja afobado. A pessoa orou ontem, hoje já quer receber. Calma, tem gente que ora e na mesma hora recebe. Tem gente que pede e na mesma hora vive. Eu sei, cara. Tem gente que ora de manhã e à noite está vivendo um milagre. Mas, cara, tem gente que vai ter que esperar, cara.
Vai ter que esperar. Talvez não é porque a promessa, o sonho não está pronto. Às vezes é você, pô. Você tá orando com a alma, pastor. Tô orando todo machucado, todo doído, tem alinhamento. Mas às vezes Deus quer mudar algo, quer mudar uma coisa ali, outra aqui, cara. Que se tem especialista em transformar promessa e maldição, isso somos nós. Que toda promessa vem para gerar bênção na nossa vida. Mas a gente pega essas bênçãos e transforma em maldição. Então Deus está moldando, está transformando para receber. Não pressione Deus. Não seja afobado e não pressione. Quando você usa van repetição, que foi lá em cima, primeiro tópico, a gente fica pressionando. Eu quero. E tem gente que diz, se não me der, eu largo tudo. Olha isso, irmão. A vida não é assim, irmão. Para de pressionar Deus. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que vai somar na tua história. Tu já entregou ele? Já orou? Então deixa na mão dele, deixa ele fazer. Na hora certa tu vai ver, vai acontecer, cara. Não coloque o seu pedido como seu Deus. Isso é forte. Tem gente que coloca o seu pedido como seu Deus. Ela esquece de Deus e o pedido dela é o Deus dela. Quando a prioridade sair do lugar que tem que estar como prioridade, que é Deus, essa oração não tem efeito. Tu pega isso para tua vida, essa oração não tem efeito. Deixa eu te dar um testemunho. Um dia estava eu e minha esposa fazendo... Estava na semana da mini vigília na nossa igreja, né? Semana de mini vigília forte, foi power, Deus honrou. E nessa semana, cara, o diabo veio com muita força e muita fúria. Quebrou nosso carro, irmão. E a gente precisa do carro. Eu para trabalhar, eu sou motorista de aplicativo, irmão. Eu sou pastor, mas sou motorista de aplicativo. Eu trabalho. Então o que acontece? Meu carro quebrou, eu fico sem trabalho. Meu carro quebrou, eu deixo de visitar alguém. Nessa semana, era a semana de visitar os batizanos, visitar... Para quê? Para trazer para mini vigília, para ministrar na casa deles, Tava próximo do batismo também. Então, nós fomos atacados, irmão. O carro quebrou e meu irmão, conserto do carro caro. E eu falei, eu não tenho tudo. Eu não tenho esse dinheiro para consertar esse carro. Minha esposa sábia, que a mulher sábia edifica o lar, vamos orar. Vamos continuar com o propósito. Vamos continuar. O batismo está chegando, a mini vigília está aí faltando poucos dias para a mini vigília. Não vamos perder a cabeça, não vamos deixar isso entrar no nosso coração. E assim foi feito. Só oramos, irmãos. Senhor, ainda falta acho que era, se eu não me engano, era R$400. Senhor, falta R$400, mas está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Irmão, olha só. Eu falei para que eu uso meu carro. Meu carro para trabalho, meu carro para visitar, meu carro para pegar coisas para Deus, para fazer a obra de Deus, pegar coisas para a igreja. Meu carro é para isso. E o que aconteceu, irmão? Sexta-feira foi a mini vigília. Deixa eu ver aqui. Sexta não, foi no sábado. Sábado foi a mini vigília. E eu tô lá, cara, a mini vigília foi uma bênção. Deus na terra, irmão. Foi tremendo, tremendo. Irmão, eu não sei nem como reproduzir em palavras como foi a mini vigília. Eu sei que foi algo de Deus. Acabou a mini vigília, fomos embora, agradecemos a Deus, arrumamos a igreja e tal, fomos embora, dormimos. E no dia seguinte eu acordei 7 e pouca da manhã, 8 horas, ia dar 8 horas, minha esposa estava dormindo ainda, e eu vou orar a Deus, Senhor. Entreguei na mão dele, Senhor, está nas tuas mãos. Mais uma semana que vai iniciar, seja feito conforme a tua vontade, tu sabe do propósito do meu coração, entendeu? Senhor, recebe essa palavra, recebe essa oração, transforma em milagre sobre a minha vida, faz acontecer na minha história. Estava chorando, orando como nós oramos, né? Diante do Senhor. Irmão, não demorou 8 minutos, cara. Não demorou isso. Sei que eu acabei de orar, levantei, tomei um gole d'água, tomei um cafezinho, voltei de novo pra cama que estava cedo. Ainda faltava 1 hora pra EBD. Aí o que aconteceu? Não, nesse dia nem EBD tinha. A gente ia ficar na cama descansando. Aí o que aconteceu? O telefone toca. Aí eu atendi. Pois não. Ô, pastor. Então, pastor, deixa eu falar uma coisa. Deus mandou te abençoar. Falei, varão? Mandou? Mandou. Me manda o teu pix aí no zap. Aí eu mandei, irmão. Não mandei. Eu dei testemunho disso. Quando eu mandei, irmão, falei assim, chegou, tocou.
Quando tocou, eu falei, aí minha esposa já estava acordada, eu falei, amor, fulana pediu meu Pix, falou que Deus mandou me abençoar. Quando eu abri, irmão, tô falando isso diante de Deus, cara. Quando eu abri, fruto de oração, eu precisava de R$ 400, irmão. Quando eu abri, que eu vi o meu saldo, não tinha nada. R$ 400. Caramba, meu irmão. Talvez você que está escutando isso está dizendo... Desculpa. Talvez você está escutando isso está dizendo assim, poxa, não é nada. Cara, não é nada para você, mas para mim foi. No momento de aperto, eu orei ao Senhor e o Senhor me respondeu, pô. Entende? Tá entendendo? Aí, me afasta de Deus, essa oração que eu fiz? Não! Me aproxima de Deus. E eu vivi aquilo que eu pedi. Irmão, se eu for falar todo o testemunho de oração que eu vivi na minha vida, a gente vai ficar aqui o dia todo, irmão. O dia todo falando sobre isso. Porque foi muitas coisas que Deus ouviu. Cara, eu tô passando um processo na minha vida muito grande agora, irmão. Uma pessoa me fechou de carro, eu vim de moto, me fechou de carro. Eu bati na traseira desse carro. Irmão, sem NPS, sem MEI, sem nada. E, cara, eu orei esses dias e Deus, cara, me respondeu no dia seguinte. Eu vou dar testemunho aqui em outro vídeo. Deus me respondeu no dia seguinte, irmão. Olha, eu tenho tanta coisa de oração, fruto de oração. Quem vos fala aqui é alguém que vive fruto de oração, que vive fruto daquilo que fala com Deus. Então pegou isso para tua vida? Não coloque o seu pedido como o seu Deus. O seu Deus não é o seu pedido. O seu Deus está acima, e muito acima do seu pedido. Terceiro, não sabemos o significado da oração. Segundo a gramática, oração significa frases contendo ao menos um verbo. Segundo a Bíblia, uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras. Então, o que significa oração? Qual é o significado? O significado de oração é te aproximar de uma divindade, de Deus, tá? Oração é o caminho mais fácil para quê? Quando você se aproxima por meio da oração, você cria algo chamado intimidade. Então, oração é o caminho mais fácil. Eu vou repetir isso. Oração é o caminho mais fácil para a intimidade. Se você não... Cara, eu não concordo. Eu sou íntimo de Deus. Não ora? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu tô falando de oração, não vou nem falar de Bíblia, hein? De oração. Porque quem não ora vai ler Bíblia. Então, eu tô falando de oração. Eu sou íntimo de Deus. Quantas horas tu ora por dia? Eu oro 2 minutos, 1 minuto. Pô, meu irmão. Como você quer se aproximar de alguém se você não tem diálogo com esse alguém? Como é que você quer se aproximar de alguém se você não tem diálogo com esse alguém? Porque o diálogo aproxima, pô. Vocês solteiros estão conhecendo uma menina agora, tá? Conhecendo uma menina. O que vocês querem fazer? Vocês querem ter um diálogo para ter aproximação, ter intimidade, de repente, se for da vontade de Deus, virar um relacionamento. Com Deus, irmão, a aproximação e a intimidade é por meio da oração. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais Deus está perto de você. Então, olha só, qual é o significado da oração, pastor? O significado da oração é ter intimidade com Deus, saber de Deus. Tem gente que fala que sabe de Deus e não ora. Como é que tu sabe de alguém que você não tem um diálogo com essa pessoa? Se eu for falar do meu pai, se eu for falar da minha mãe, se eu for falar da minha esposa, se eu for falar dos meus filhos, eu falo aquilo que eu sei porque eu tenho intimidade. Eu falo com eles. Agora, imagine se eu não tivesse. Tá lá no Japão e eu tô aqui no Brasil. A gente não se fala. Como é que eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço? Que eu não tenho intimidade, que eu não tenho diálogo, que não tem nada. Então, oração é o caminho mais fácil para a intimidade. Tá bom? Vamos lá. 4. Então, o que a oração? O que a oração pode produzir em mim, pastor? Então, sabendo orar, que é o primeiro tópico. Sabendo pedir, que é o segundo tópico. Sabendo o significado. Aí, meu irmão, olha só o que pode fazer na sua vida. Moisés estava passando lá no livro de Gênesis um momento difícil, porque o povo começou a murmurar. Também, Pierote de um lado, Migdol do outro, o mar fechado na frente e os inimigos atrás. Moisés orou. Deus
deu uma direção para ele, que tem na mão, tem um cajado. Primeiro Deus chamou a atenção dele, não era momento de orar. Isso é para um outro vídeo. Aí Deus chamou a atenção dele, repreendeu. O que tem na mão? Tem um cajado. Toca no cajado, diga o povo que marche. Qual foi a resposta? Toque. Quando eu oro, eu tenho alinhamento dessas três coisas que eu acabei de falar para você. Quando eu oro, aquilo que está fechado se abre. Tá? Aquilo que está destruído, Deus restaura. Então, pega isso para tua vida. Talvez tenha muita coisa destruída e muita coisa fechada na tua história, porque está faltando oração, tá? Tá faltando oração. Tu tem até autoridade na mão. Moisés estava com o cajado na mão. Tem até autoridade, mas não usa. Que adianta você ter algo que pode promover e você não usar? Mas a oração vai trazer à luz aquilo que está em oculto. Vai revelar aquilo que está esquecido. É a oração. Pegou isso? Segundo, se eu quero uma transformação na minha vida, se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero fazer da minha vida um palco de milagre para Deus, eu tenho que orar, irmão. Daniel orou e Deus efetuou um grande livramento. Daniel, todos os dias, 3 vezes por dia, abria a janela em direção a Jerusalém e orava a Deus. Quando a situação ruim chegou na vida de Daniel, o que aconteceu? Deus foi lá e livrou Daniel da cova dos leões. Pegou isso para a tua vida? A oração traz livramento para a minha vida. Primeiro, a oração restaura, restitui e abre. Segundo, a oração traz livramento. Eu não vou falar muito, irmão, porque a oração pode muitas coisas. Mas olha só, fica nisso. Tá com a vida destruída, volte a orar. Tá precisando de livramento? Ore. Quando Daniel orou, irmão, talvez não era aquele momento que ele precisava de um livramento. Mas ele está orando. E às vezes a gente só ora também quando está passando pelo dia ruim. Pega isso para a tua vida, cara. Pega essa instrução. Talvez você só ore quando está tudo ruim. Quando o casamento deu ruim, quando tu chegou no fundo do poço, quando tu olha e não vê mais. Aí tu quer orar. Mas, cara, tá passando por bonança, dias bons? Ore. Tá passando por conquistas? Ore. Tá dando tudo certo na tua vida? Ore. Não tem diagnóstico nenhum? Ore. Continue orando. Porque quando chegar o dia ruim, tu já tem o hábito de estar orando, pô. Tu não vai desistir e parar, porque no dia bom, quando tudo estava dando certo, tu estava orando, agora que tá ruim, tu vai parar de orar? Não, agora é que tu vai crer mesmo que Deus vai fazer o milagre. Pegou isso pra tua vida? Até Jesus orou, cara. E sabe o que aconteceu? O Pai enviou consolo. Pegou aí. Ah, pastor, tô atribulado, tô chateado. Ore. Por quê? Porque o consolo do céu vai vir sobre a tua vida. Ficou com essa aula para a tua vida? O poder da oração, transformando vidas e alinhando corações com o divino. Tá? Eu encerro aqui. Espero que você entenda o que é oração. Tá? Reveja esse vídeo mais vezes. Reveja esse vídeo mais vezes. Aprenda a cada passo. Coloque em prática na sua vida a cada passo. Viva uma vida de oração para a sua história. Ok? Deixa eu te dar alguns recados. Aqui na descrição, tá? Leia a descrição, irmão. Tem coisas boas na descrição para tua vida. Eu vou deixar um e-book lá, tá? Um método de oração, tá? Com o mesmo tema da aula. O poder da oração, transformando vidas e alinhando corações com o divino. É o mesmo conteúdo, tá? Vou deixar lá. Que às vezes você tem algumas estratégias no e-book que eu não dei aqui. Então eu quero saber mais coisas. Vai no e-book, entendeu? Leia. Cara, preço... Cara, só a impressão. Preço popularzíssimo, irmão. Vai lá na descrição, dá uma olhada no e-book, tá? Gostando, clica lá e, cara, cresça com o poder da oração.
tá bom? Você que caiu de paraquedas hoje aqui nessa aula, eu sou o pastor Robson Valeriano, esse canal é a Vida Plena com Deus. Nos siga aí, se inscreva no nosso canal. Se você estiver no TikTok assistindo esse vídeo, se inscreva. Se você estiver no YouTube, se você estiver no TikTok, siga o nosso perfil. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá? Se você estiver no Instagram, nos siga aí. Para você é só um clique, para mim é a realização de um sonho, ok? Eu quero que você entenda algo. Hoje eu vou estar orando por cada vida que assistir essa aula, por cada pessoa. E eu tenho certeza que uma vida de oração pode produzir na sua vida frutos que não vai marcar só o teu dia, vai marcar a tua história, tá? Fica com esse entendimento, se inscreva no canal, dá uma olhada na descrição aí. Deus te abençoe. Shalom.